Nesta quarta-feira, o Senado Federal aprovou o projeto que cria o programa para reduzir as intermináveis filas do INSS. Votaram sim 51 senadores, não 18 senadores, uma abstenção. Aprovado, fica mantido o artigo 34 do projeto. O texto apresentado pelo governo federal determina algumas medidas para reduzir as filas grandes em processos do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. A proposta, que já foi analisada pela Câmara dos Deputados, segue agora para a sanção do presidente Lula. Entre as medidas que foram criadas pelo programa estão o pagamento de bônus para servidores que trabalharem fora do horário do expediente e a permissão do uso de telemedicina para as perícias. As regras já estão em funcionamento desde julho, quando o governo editou medida provisória sobre o programa. De acordo com a proposta, o programa vai durar inicialmente por 9 meses, podendo ser prolongado por mais 3. A medida vale para processos administrativos com análise acima de 45 dias, serviços médicos periciais com prazo judicial expirado, agendamento acima de 30 dias ou realizados em unidades sem oferta regular de atendimento, exames periciais de servidores públicos federais em casos de licença para tratamento de saúde ou por motivo de doença de familiar ou dependente. Com a proximidade do prazo de encerramento de validade da medida provisória, prevista para o próximo dia 14, o Planalto decidiu apresentar um projeto de lei com o mesmo conteúdo. E a Câmara dos Deputados aprovou isenção tributária na doação de medicamentos para entidades de utilidade pública. O relator da proposta afirmou que a ideia é que as indústrias farmacêuticas façam a doação de remédios que estejam vencendo, sem ser cobrada a tributação. Que diz respeito especificamente à possibilidade de indústrias farmacêuticas fazerem a doação de remédios que estão vencendo sem qualquer tributação. Então é muito simples a matéria, mas de grande importância para todo o Brasil, em virtude de que há a possibilidade agora da indústria da farmácia fazer a doação de remédios e, com eficácia, tratar as pessoas. A proposta estabelece requisitos para a concessão da isenção tributária. Entre os pontos solicitados estão a regularidade da unidade beneficiária, junto aos órgãos de fiscalização. Os parlamentares afirmaram que foi verificada a questão da validade dos medicamentos, no sentido de aceitar apenas os remédios que estiverem com prazo de vencimento a longo prazo, dando, então, garantia da aquisição de repasse de medicamentos que respeitem o tempo de uso para determinadas comorbidades. O projeto original, ele não trazia um limite para a validade do medicamento. Você podia estar doando medicamentos para entidades filantrópicas com vencimento dali a 2 dias, dali a 1 semana, dali a 1 mês. Houve uma reconstrução da matéria, ou seja, o prazo de validade ele foi assegurado num percentual, num processo ou num tempo mínimo. Nós passamos a defender a própria proposição. O Ministério Público Federal de Minas Gerais passou a investigar a suspeita de que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, tem utilizado de forma ilegal um segundo sistema de espionagem, este para invasão em massa de computadores. A decisão de incluir esse segundo sistema nas investigações já em andamento no Ministério Público foi do procurador Carlos Bruno Ferreira da Silva. No despacho, o procurador diz que passará a investigar o possível uso ilegal do sistema por ser um tema conexo à apuração original, relacionada ao sistema First Mile, usado pela ABIN para rastrear pessoas a partir da geolocalização dos celulares, sem o aval da Justiça. A suspeita de que há um sistema ilegal na ABIN de invasão em massa de computadores está sendo apurada pela PF. A ferramenta de invasão, por meio de um malware, acessa todo o conteúdo dos computadores, segundo as fontes. A intrusão clandestina pode se dar via disparo de um e-mail por uma mensagem de texto, pelo uso do WhatsApp em computadores ou por acesso físico. A vítima infectada não sabe que a invasão ocorreu e, imediatamente, todo o conteúdo do computador passa a ser acessado pelos espiões.
O Comando Militar do Sudeste informou nesta quarta-feira que foram encontradas no Rio de Janeiro mais 2 metralhadoras .50 do arsenal do Exército furtado em meados de setembro em Barueri, na Grande São Paulo. Com a apreensão feita nesta madrugada, 19 das 21 armas levadas foram recuperadas. Outras 2 armas do modelo .50 continuam extraviadas. As armas foram encontradas na Avenida Lúcio Costa, na Praia da Reserva, zona oeste do Rio de Janeiro, no carro em que pertence a Gesser Masker Fidelix. Ele é apontado como homem que negociava as armas com o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. O dono do veículo não estava no local. A Praia da Reserva tem cerca de 8 quilômetros de extensão e fica entre as praias da Barra da Tijuca e do Recreio, numa área mais tranquila e menos frequentada por banhistas. As investigações apontam que Gesser fornece armas e drogas para as organizações criminosas que atuam na capital fluminense. Ele é do Espírito Santo, mora em São Paulo e atua em conjunto com o tráfico do Rio. Segundo a Polícia Civil, desde a noite da última segunda-feira, agentes das forças de segurança passaram a monitorá-lo. Na tarde desta terça, equipes foram à casa da sogra de Gesser e souberam que ele esteve no endereço na noite anterior. Ele deixou o local na manhã seguinte e foi para outro endereço da família, alegando que lá teria maior privacidade. O governo federal editou um decreto que aumenta a alíquota do imposto sobre produtos industrializados, que reflete na venda de armas de fogo e munições. Com as mudanças, as alíquotas irão variar entre 25% e 55%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que altera a alíquota do imposto sobre produtos industrializados que incide na venda de armas de fogo e munições. A medida já foi publicada no Diário Oficial da União e amplia para até 55% a alíquota do IPI sobre revólveres, pistolas, espingardas, carabinas, spray de pimenta e outros, além de aumentar a tributação de munições para 25%. A determinação modifica uma tabela publicada em julho de 2022 pelo então presidente Jair Bolsonaro. À época, de acordo com a tabela, o IPI sobre armas de fogo era de 29,25%. A expectativa do governo federal é dificultar ainda mais o acesso da população às armas de fogo e munições. O presidente Lula determinou anteriormente uma diminuição no número de armas que poderão ser adquiridas por civis, incluindo caçadores, atiradores e colecionadores. Segundo um relatório do Instituto Sou da Paz, o número de armas registradas em nomes de CACs saiu de 350 mil em 2018 e chegou a 1 milhão em julho de 2022. O Palácio do Planalto informou que a mudança na alíquota pode gerar uma arrecadação de até R$1 bilhão em 3 anos. E o MBL, o Movimento Brasil Livre, vai anunciar um projeto de criar um partido próprio em 2026, durante uma convenção que será realizada neste final de semana em São Paulo. O MBL, Movimento Brasil Livre, anunciará no próximo sábado, durante o seu 8º Congresso Nacional, que começará o processo de criação de um partido próprio. O grupo já flertou outras vezes com a ideia, mas desta vez vai oficializá-la publicamente. Com isso, o grupo começa o processo de coleta de assinaturas. São necessários 492 mil apoios, reunidos em ao menos 9 estados. A ideia não é ter a sigla pronta já para o pleito de 2024, mas para 2026. O principal nome do MBL para o ano que vem, o deputado Kim Kataguiri, pretende disputar a Prefeitura de São Paulo pela União Brasil, mas enfrenta resistência de ala próxima ao prefeito Ricardo Nunes, do MDB.
O nome da sigla ainda está sendo definido e deverá ser anunciado no sábado, durante evento em São Paulo que contará com as presenças do ex-presidente Michel Temer e do senador Sérgio Moro. E daqui a pouco, operadora de grandes redes de restaurantes no Brasil pede recuperação judicial. Embaixador dá show de simpatia durante comemorações pelos 60 anos da imigração coreana no Brasil. O Brasil News volta daqui a pouquinho. Até já.